Olá! Vamos para mais um vídeo com o professor Franco? Vamos falar de movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado mesmo, Franco? É aquele movimento onde a velocidade varia. Ah, legal. Só que ela não varia de qualquer jeito. Ela varia de forma organizada. Se ela varia de forma organizada, existe uma aceleração e esta aceleração é constante. Essa aceleração tem sempre o mesmo, é uma constante, certo? Pelo fato do movimento uniformemente variado ser um movimento organizado, ele é previsível. Dá para você fazer previsões sobre o movimento. Dá para você descobrir a posição do movimento num determinado instante, desde que você conheça alguns parâmetros iniciais, tipo a velocidade com que o móvel começou o movimento, de onde ele começou o movimento, com que aceleração ele está se movimentando, com que aceleração essa velocidade está aumentando. Se você conhece esses chamados parâmetros iniciais, dá para você fazer previsões. Quer ver? Vem aqui comigo. Olha esse móvel aqui. Se eu conhecesse a velocidade inicial dele, a velocidade com que ele começou a brincadeira, se eu conhecesse a posição de onde ele saiu, essa posição de onde ele saiu a gente chama de posição inicial, S0. E se eu conhecesse a aceleração, eu falei para você que dá para fazer previsão, dá ou não dá? Dá. Como, Franco? Através de uma função. Existe uma função do movimento uniformemente variado que nós chamamos de S, F de t. É a função do espaço, é a equação do espaço em função do tempo. Essa função é famosa, ela é S, que é igual a S0, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária do movimento uniformemente variado. Olha só, o que essa função nos diz? O que essa equação nos diz? S, F de t. Eu consigo calcular a posição do móvel, eu consigo descobrir a posição dele no instante que eu quiser. No instante que eu quiser. Certo? Desde que eu conheça os parâmetros iniciais. O que são parâmetros iniciais? É o espaço inicial, é a velocidade inicial e a aceleração. Então, toda vez que você pegar um movimento uniformemente variado, é importante você conhecer o S0, é importante você conhecer o V0 e é importante você conhecer a aceleração. Porque se você conhece essas grandezas, você substitui aqui, você calcula a posição exatamente no instante que você quiser. Então, quem é esse S mesmo? É a posição do móvel no instante que você quiser. Quem que é o S0? É a posição de onde ele saiu, isso é uma constante. Quem é V0? É a velocidade com que ele começou o movimento, isso também é uma constante. Quem é A? É a aceleração, que também é uma constante, certo? Então, veja só esse exemplo que eu vou te dar aqui. Veja só esse exemplo. S é igual a 2 mais 3t mais 2t ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem uma função horária dessa, de cara você já sabe que esse movimento se chama movimento uniformemente variado. Se você tem uma função dessa, você já sabe que você calcula, você consegue descobrir a posição da partícula no instante que você quiser. Por exemplo, qual a posição dessa partícula no instante zero? Onde ela estava no instante zero? Basta você pegar tempo igual a zero e substituir aqui, ó. Zero, certo? 3 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 ao quadrado dá 0. Sobra quanto? Sobra 2. Se fosse esse movimento aqui, onde ele estaria no instante 0? Ele estaria no instante o quê? Ele estaria no instante 0, ele estaria na posição 2 metros. Percebeu ou não? No instante 0, ele está em qual posição? 2 metros. Certo? No instante 0, quando t vale 0, isso é 0, sobra 2.
ele está na posição 2. Franco, você quer dizer então que o S0 é 2? Claro. Mas olha só eu comparar as equações. Também. S0 não é um número que fica sozinho? Qual que é o número que está sozinho aqui? É 2. Isso quer dizer o quê? Que o S0 vale 2 metros. Simples assim. Franco, quem que é esse cara aqui? Esse número aqui? O número que multiplica o tempo? Quem é o número que multiplica o tempo? Olha na equação de cima. Quem é o número que multiplica o tempo, Franco? O número que multiplica o tempo é o V0. Isso quer dizer que o V0 vale 3? Exatamente isso. Quanto vale o meu V0? 3 metros por segundo. Ele partiu com a velocidade de 3 metros por segundo. Franco, e esse 2? Esse 2, ele não está multiplicando o t ao quadrado? Ele está. Olha na equação de cima. Quem está multiplicando o t ao quadrado? Quem multiplica o t ao quadrado não é a aceleração sobre 2? Não é a metade da aceleração? Então eu posso dizer que a aceleração sobre 2, metade da aceleração, é igual a 2? Posso dizer isso. Consequentemente, quanto vale a aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. Você percebeu que basta você olhar para a função horária do movimento uniformemente variado que você consegue tirar informações tipo V0, 3, V0, 3, S0, 2, metade da aceleração é 2, então a aceleração inteira vale 4. Então eu descobri, só olhando para essa equação, eu descobri o quê? A velocidade inicial da partícula, eu descobri de onde ela saiu e descobri também com que aceleração ela estava se movimentando. E eu tenho a função pronta aqui. Lembrando que eu posso calcular a posição da partícula no instante que eu quiser. Franco, no instante 1, vamos tentar descobrir onde essa partícula vai estar no instante 1 segundo? 1 ao quadrado? 1. 1 vezes 2 geralmente dá 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Você concorda que se no instante 0 segundo, a partícula estava na posição 2, no instante 1 segundo, essa partícula vai estar na posição 7 metros? Vai ou não vai estar na posição 7 metros? De onde você tirou mesmo, Franco? Tirei daqui, ó. No instante 1, 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 3 com 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, no instante 1 segundo, a partícula estará na posição 7 metros. Na posição 7 metros. No instante 0, ela estava na posição 2. No instante 1, ela está na posição 7. E assim sucessivamente. Eis aí a função horária do nosso movimento uniformemente variado. Certinho?